Intervalos nomeados. O que são intervalos nomeados? Vou inserir uma planilha, vou dar 2 cliques aqui no nome dela e vou trocar para intervalos nomeados. Perceba que eu troquei aqui o nome da planilha. Se eu clicar com o botão direito sobre ela, eu posso inclusive trocar a cor da aba, e isso é interessante para você dar destaque para seus conteúdos. Alessandro, o que são intervalos nomeados? Imagine uma planilha em que você tem milhares de linhas. Quando eu falei sobre a função soma, quando eu ensinei a função soma, ela é prática para que eu possa selecionar várias células de uma vez e pressionar o Enter para ter o resultado. Se nós tivéssemos aí o equivalente, deixa eu digitar aqui uma referência bem grande, a 2500. Olha o guardinha de novo participando da aula. Eu tenho aqui 2.500 linhas com valores. Perceba que são muitos valores. Se nós tivéssemos que somar um por um, com certeza nós erraríamos a fórmula, tendo que selecionar uma célula de cada vez. Por isso, eu tenho um recurso interessantíssimo. Não importa o tamanho da sua matriz, você pode selecionar, antes de fazer qualquer fórmula, todos os seus dados, clicar na caixa de nome e digitar um nome para essa faixa. Eu vou chamar de faixa valores e vou pressionar o Enter. Tome cuidado, porque você não deve digitar espaços entre os nomes. Bom, se nós olharmos agora aqui na setinha, você vai ver que faixa valores está gravado. E eu clicando sobre ele, o Calc vai me mostrar exatamente a qual região que equivale a esses dados. Agora, olhem que interessante. Igual, soma, abro parênteses. Ao invés de selecionar todas essas células de forma maçante, eu venho até aqui e digito simplesmente faixa valores. Perceba que o Calc já reconhece como nome válido. Ao pressionar o Enter, nós vamos ter o resultado, que é 25.000. Esse 25.000 nada mais é do que a somatória de todos os meus valores da célula que eu defini, da faixa de células definida como faixa de nomes, ou faixa de valores. Se você tivesse mais valores aqui do lado, eu poderia então agora criar uma segunda região. Essa segunda região, ela não pode ter o mesmo nome. Eu teria que selecionar todos os meus dados, observe. Teria que entrar aqui e gravar um novo nome. Vou chamar de faixa 2. Vou dar Enter. Já está pronta. Se eu vier até aqui e pedir para somar a faixa 2, ao pressionar o Enter, o resultado já vai ser dado corretamente, que é a somatória dessas duas colunas. É interessante também que você saiba que você pode selecionar várias regiões de dados para nomeá-las. Selecionando uma faixa de células, mantenha a tecla Ctrl pressionada e marque outras regiões da sua planilha. Venha até aqui e escreva o nome para elas, faixas diversas. Vou pressionar o Enter. No caso aqui do Calc, ele diz que tem que ser retangular, não pode ser irregular. O Excel aceita faixas assim irregulares. Vamos selecionar uma faixa maior. Eu venho até aqui, faixa 3 e dou um Enter. Se eu colocar qualquer valor aqui dentro dessa região e fizer uma fórmula igual soma faixa 3, ele vai me dar o resultado a qualquer alteração que eu fizer, desde que seja um número, é claro. Simples. As faixas nomeadas, então, elas foram criadas para facilitar a elaboração de fórmulas das suas planilhas. Se você quiser excluir um nome, nós não conseguimos clicar com o botão direito aqui, excluir ou pressionar o Delete. Você precisa entrar aqui, então, em Inserir, Nomes e Gerenciar. Você vai ver todos os nomes que você criou e, quando clicar sobre ele, vai ver a região dessas células nomeadas. Caso você precise alterar, você pode vir até aqui na faixa de endereços, observe o endereço absoluto da célula, você poderia trocá-la, por exemplo, para G5 e você vai ver que imediatamente a célula diminui. Se eu colocar aqui G7, você vai ver que ela vai aumentar em mais 2 linhas. Pressionando OK, ele vai gravar. Pressionando excluir, ele vai excluir a faixa que está selecionada.
Outro item interessante com relação às faixas nomeadas é que você pode, além usar isso em qualquer fórmula ou função, mas quando você apaga um conjunto de células nomeadas, esse erro vai ser exibido. Erro de nome, geralmente você errou o nome da função ou você errou aqui, um nome não existe mais na planilha. Uma vantagem espetacular desse recurso é que uma faixa de nomes criada funciona em qualquer planilha da sua pasta de trabalho. Se eu vier aqui na minha planilha 1, perceba que eu estou aqui numa célula, numa região qualquer, e escrever igual conte.valores de faixa valores, ao pressionar o Enter, ele vai me dizer que ali há 2.500 valores. Se eu pedir para que ele conte os números da faixa 2, ele vai me dizer que há 5.000 valores lançados na minha faixa 2. Simples, rápido e fácil. As faixas nomeadas, então, são extremamente úteis para que você possa trabalhar com funções de forma mais dinâmica. Vou considerar esse item como concluído também. Apenas uma dica, intervalos nomeados podem ser dinâmicos, desde que você utilize uma função chamada desloc ou, se sua versão da planilha estiver em inglês, a função offset. Por último, gráficos. Tem um colega chamado o Guru do Excel, provavelmente você já conhece. É espetacular o que esse rapaz conhece de gráficos. Então, se você está precisando se aprimorar, recomendo que assista ao canal, os vídeos que esse meu amigo disponibiliza. Gráficos, por incrível que pareça, em um concurso não será exigida de você a parte técnica da criação, aquela parte em que você vai precisar esmiuçar detalhes do gráfico. Isso é algo que as provas de certificação vão te exigir. Basicamente, você vai ter que saber interpretar os dados de um gráfico. Se nós colocarmos aqui rapidamente, primeiro bimestre, depois segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. Quarto bimestre. Vou colocar aqui algumas notas. Eu vou colocar linha inteira. Vamos colocar aqui português. O famoso boletim. Português, matemática e inglês. Não vamos estender muito. Vou colocar aqui nota 1, nota 5, nota 7 e nota 10. E matemática, nota 10, nota 8, nota 5 e nota 5. Inglês, nota 8, 8, 9 e 8. Para criar um gráfico, o que você precisa fazer basicamente é selecionar a região em que você tem os dados, mesmo que essa região esteja de forma não junta, esteja separadas, você pode selecionar os dados e em seguida clicar aqui no botão inserir e vamos encontrar o gráfico aqui embaixo. Quando eu clico em inserir gráfico, imediatamente esta janela aparece já com o seu gráfico desenhado, com as matérias, as cores das matérias e as barras já feitas. Esse é o gráfico de coluna. Eu posso clicar e alterar o tipo do gráfico. Posso deixá-lo com aparência de 3D também. Perceba que imediatamente aqui o desenho no fundo já está mudando. Você pode colocar aqui a resolução como simples, como o desenho realista. Você pode desenhar como barras. Você pode colocar aqui como pizza, área. Existe uma série de gráficos, então, e modelos que você pode disponibilizar. Vamos deixar aqui o código de colunas. Vou deixá-lo aqui em 3D e vou clicar em próximo. Na sequência, ele pergunta onde estão os meus dados e se eu quero desenhar esse gráfico em linhas ou colunas. Note que nós temos aqui as matérias separadas, em cada barra, em cada conjunto. Se você olhar aqui na parte de baixo, vai ver que no gráfico, ele não vai conseguir rolar. Aqui estão os bimestres, primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto. Se você inverter para um gráfico de linhas, ele vai fazer a inversão desses dados, colocando então aqui o primeiro bimestre e as 4 matérias, o segundo bimestre, as matérias, e o terceiro e quarto bimestre por cores. Como são só 3 matérias, aqui está português e as demais matérias. A série de dados, você pode mudar o nome da série, você pode escolher como você quer colorir, o nome da faixa, você pode mover. Todos esses elementos de gráficos, como título, vamos lá, boletim escolar. Eixo X, nós vamos colocar aqui matérias.
Eixo Y, eixo X é essa parte aqui de baixo. Eixo Y é esse aqui que está, né, à esquerda, que são as notas. E o eixo Z é a profundidade. Se eu colocar o concluir, você vai ver que o meu boletim escolar pode ser redimensionado e eu tenho condições de imprimir a minha planilha já com um gráfico bonitinho mostrando as minhas notas e a evolução escolar desse aluno. Gráfico não é difícil, mas você pode, depois que ele está criado, trocar, selecionar regiões específicas do seu gráfico, apagar essas informações pressionando Delete. Você pode mudar as informações clicando na barra de ferramentas que vai ser exibida. Toda vez que você está utilizando o gráfico, quando você clica sobre um gráfico, a barra de ferramentas ela muda para que você possa trabalhar com o gráfico e quando você clica na planilha, a barra de ferramentas volta para a planilha. Simples, fácil, rápido. Se você quiser então trocar, experimentar, faça testes, insira gráficos nos seus dados e manipule-os. Coloque esses gráficos na tela. Se você der 2 cliques sobre o gráfico, você vai ver aquela barrinha que nós vimos agora anteriormente. Com relação às teclas de atalho, né, apenas uma dica, existem várias teclas de atalho de movimentação. Se você segurar a teclinha Ctrl e pressionar a setinha para baixo, você vai para a última célula da sua planilha. Ctrl, setinha para a direita, você vai para a última coluna. Ctrl, Home, você vai para o início da sua planilha. E Ctrl, End, você vai para a última célula que está editada. Se você pressionar Ctrl, T, vai selecionar todos os seus dados. Como nós não temos nada aqui, deixe-me ver, acho que não é Ctrl T, é Ctrl A. Ctrl A, de All em inglês, vai selecionar todos os dados da sua planilha. E ele vai mostrar aqui na barra de status que nós temos 1.048.576 linhas selecionadas por 1.024 colunas. O Calc não é uma ferramenta difícil. Vou salvar essa planilha aqui como dicas complementares. E ela estará também disponível lá no detalhe, né, nos comentários desse vídeo no YouTube, você encontrará o link para download da planilha. Espero então que vocês tenham gostado dessa aula sobre o Calc. É uma aula expressa, com muitas dicas e trazendo para vocês efetivamente a forma com que você vai trabalhar com essa ferramenta. Na nossa próxima aula, vamos falar sobre o BR Office Writer ou o LibreOffice Writer. Um abraço e não se esqueça, inscreva-se em nosso canal. Se você ainda não se cadastrou, se cadastre para receber, né, nesse nosso grupo, nesse nosso intensivo. Há um link na transcrição desse vídeo que você vai poder se inscrever e receber o cronograma com as publicações das aulas e mais detalhes e materiais complementares de estudo. Até a nossa próxima aula.